Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os serviços e agradeço. Não posso deixar, naturalmente, de cumprimentar o Dr. João de Almeida Lopes, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Indústria Farmacêutica, e o Dr. Miguel Ginestal, Diretor-Geral da Apifarma. É um gosto tê-los aqui para esta audição, uma audição a requerimento da Iniciativa Liberal sobre a ruptura de medicamentos. Lembro a grelha de tempos que está definida. Teremos duas rondas. Uma primeira ronda em que o partido requerente, a Iniciativa Liberal, dispõe de 4 minutos, com uma resposta também de 4 minutos por parte da Apifarma. Depois cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos e uma resposta em bloco, com a soma naturalmente dos tempos utilizados pelos grupos parlamentares, e uma segunda ronda de 1 minuto, que Vossas Excelências e seus deputados disporão para o caso de, eventualmente, não se sentirem satisfeitos com as respostas dadas na primeira pergunta ou por outro motivo qualquer. Vamos então dar início a esta audição e, naturalmente, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, Partido Requerente. Muito obrigado. Faça favor, Sra. Deputada, 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, senhores deputados e, naturalmente, a Apifarma, aqui nas pessoas do Dr. João Almeida Lopes e Dr. Miguel Ginestal, a quem agradeço também, desde já, a presença aqui nesta comissão. A Iniciativa Liberal solicitou a audição da Apifarma no âmbito de um conjunto de audições, creio que esta é a última, sobre o tema da ruptura de medicamentos, porque consideramos, obviamente, que as vossas reflexões e os vossos contributos são também bastante importantes neste tema. E gostava de começar por perguntar, de acordo com os dados que temos, já em maio do ano passado, os custos de fabrico dos medicamentos já tinham aumentado mais de 40% por causa das dificuldades provocadas pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. E no caso da guerra, um dos impactos imediatos foi o aumento brutal do custo dos combustíveis, do preço dos combustíveis, e obviamente este aumento de preços tem tido impacto a vários níveis em todo o processo da cadeia de abastecimento de medicamentos. Portanto, gostava aqui neste ponto que a Apifarma nos partilhasse connosco qual é o impacto que este aumento de preços já teve até agora na indústria farmacêutica e qual é o impacto estimado até ao final do ano. Depois, nessa altura, em meados do ano passado, foram feitos diversos alertas de que, se nada fosse feito, iria começar a verificar-se a ruptura dos medicamentos mais baratos, nomeadamente daqueles que não têm patente, e foi isso o que temos assistido. Para minimizar esta ruptura de medicamentos, e que já não é de agora, apesar de se ter acentuado nestes últimos meses, o Governo proibiu a exportação de mais de 130 medicamentos. Na audição aqui há 2 semanas, o Secretário-Geral da APM afirmou que esta proibição da exportação de medicamentos só por si não resolve o problema, porque obviamente não se pode proibir aquilo que já não existe para exportar. E na semana passada a ADIFA disse exatamente a mesma coisa. Portanto, o que eu gostava de vos perguntar agora à Apifarma é se concordam com esta questão e se sim, que outras medidas consideram que o Governo deveria ter adotado sobre este tema da ruptura de medicamentos. Depois, gostava de perceber se a Apifarma concorda que a inflação também agravou o problema da falta de competitividade do preço dos medicamentos no mercado português e, se sim, pergunto se nos podem fazer também aqui um retrato da dimensão deste problema. E pergunto-vos também que tipo de apoios é que a indústria farmacêutica já recebeu por parte do Governo para mitigar estes impactos dos aumentos de custos. Depois, outra das medidas anunciadas pelo Governo, que seria para implementar agora no primeiro semestre deste ano e que seria aplicada até o final do ano, tem a ver com a revisão dos preços dos medicamentos mais baratos, que entretanto iriam aumentar. Nomeadamente, por exemplo, os preços de medicamentos de preço até 10 euros do preço de venda ao público aumentam 5%, os que custam entre 10% e 15% aumentam 2%, e os que custam mais de 15 euros teriam o preço revisto por comparação à média dos 4 países de referência. Eu pergunto-vos se consideram que esta medida é suficiente e vai ser eficaz para produzir,
para produzir resultados neste tema. Depois, gostava de vos perguntar quais são os medicamentos em que se têm verificado maiores rupturas, se têm alternativas terapêuticas ou se temos pessoas que estão a ficar sem acesso à medicação. Neste tema, aqui em audição, o Dr. Nuno Flora da ADIFA defendeu a criação de um Sistema Nacional de Alerta Prévio de rupturas e falhas de medicamentos para que se melhore a gestão da informação e que exista uma integração melhor de toda a informação para que não se continue a atuar de forma casuística e pontual sobre cada medicamento. Pergunto se aqui a Apifarma também acompanha esta necessidade de um melhor sistema de informação. Para terminar, para não esgotar muito mais o meu tempo, eu gostava de vos perguntar como é que Portugal, neste tema da ruptura de medicamentos, tem comparado com outros países da Europa. Porque, de facto, temos tido a informação que existem medicamentos que estariam disponíveis noutros países, mas que não estão disponíveis em Portugal. Portanto, gostava que nos explicassem que tipo de medidas outros países têm para conseguir aceder a determinados medicamentos que nós aqui não conseguimos. E pronto, vou deixar o resto das perguntas para depois. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Passo a palavra, naturalmente, para uma resposta à Apifarma, Dr. João Almeida Lopes. 4 minutos. Faça favor, Sr. Doutor. Bom dia a todos. Cumprimentar os seus deputados e tentar dar uma ideia tão precisa quanto possível do que pensamos sobre esta matéria. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que as causas são múltiplas, multifactoriais, não é um problema de Portugal, é um problema da Europa e a monitorização, de facto, acontece em Portugal, nomeadamente, eu acho que estamos cheios de mecanismos. Nós, a Apifarma, trabalhamos com o Infarmed, com o Ministério da Saúde, no sentido de monitorizar. Agora, nós temos é que identificar as causas e a monitorização não nos leva muito longe se não trabalharmos para aliviar as causas. E temos que pensar que vivíamos, antes do Covid e da guerra da Ucrânia, num mundo super globalizado que vinha crescendo. E quando eu digo crescendo em atividade económica e consumos no mundo ocidental, com uma infraestrutura que se manteve mais ou menos a mesma e que foi sempre sendo deslocalizada, nomeadamente para a Ásia. Há 30 anos isto não acontecia. Há 30 anos já a Europa tinha a sua autonomia estratégica. Hoje não tem. Das substâncias ativas para medicamentos, calcula-se que apenas 1/3 pode ser produzida na Europa ou é detida a autorização, digamos, de produção por entidades europeias. 2/3 passaram para a Ásia. E passaram para a Ásia e temos que ter a noção que na Ásia, se nós pensarmos que os fatores de produção, ao fim e ao cabo, para medicamentos, eu diria, fator trabalho, energia e água, na Ásia, na China, são 3 vezes mais baratos do que na Europa. E, portanto, uma matéria em que, ao longo dos anos, a Europa foi empurrando os preços, os sistemas de saúde dos diversos governos foram empurrando os preços para baixo, inevitavelmente a Europa foi perdendo competitividade e foi deixando de ter a sua autonomia estratégica. Matéria que veio ser agravada pela Covid, veio ser agravada pela guerra da Ucrânia e o último tiro, no último ano, a inflação que começou a galopar como não víamos há não sei quantos anos. E, portanto, isto é, de facto, um cocktail bastante complicado. Deixe-me dizer-lhe que trabalho nisto há muitos anos e recordo-me perfeitamente que montes de princípios ativos, de substâncias ativas, aqui há uns anos tinham 1, 2, 3 fornecedores até na Europa. Hoje em dia, esta globalização, esta compressão sobre os preços, levou que, na maior parte dos casos, há fabricantes únicos. E, portanto, isto inevitavelmente, se não se fizer nada, causa hoje em dia problemas complicados que se vão provavelmente agravar. Como sabem, o governo francês pensou, não sei exatamente em que moldes é que isso está atualmente, em pedir para incentivar para que se construísse uma fábrica de paracetamol.
Alguns antibióticos começaram a desaparecer e o paracetamol é tão simples como isso. Há mais consumo, há mais gente, e se pensarmos que todos os cidadãos que foram vacinados aqui em toda a Europa aconselhavam que, se tivesse alguma dor, tomasse um paracetamol, é fácil perceber que, de facto, o paracetamol, de repente, começou a ser uma matéria escassa. Paracetamol, que era há meia dúzia de anos fabricado por 4 ou 5 empresas, hoje há uma ou duas no mundo que fazem. Portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias complicadas. Eu já excedi os 4 minutos. Sr. Presidente, não sei se posso continuar, porque isto é, digamos, estava a tentar dar uma ideia da fotografia global, no mundo onde vivemos atualmente. Portugal é, apesar de tudo, um caso, temos as nossas singularidades, como é óbvio, mas não podemos esquecer o seguinte: Portugal tem dos preços mais baixos da União Europeia, se não o país com os preços mais baixos. E a questão começa aí. Nós temos que ter a noção que a maior parte das decisões, sobretudo das empresas globais, das empresas multinacionais, a maior parte das decisões não são tomadas em Portugal. E, portanto, se eu, a nível global, tenho dificuldade em ter produto para abastecer mercados que têm vindo a ter consumos maiores, porque a população está mais envelhecida, porque o acesso é melhor, felizmente, porque tivemos dificuldades com o Covid e essas questões todas, em termos globais, podem faltar medicamentos no mercado, faltam na Europa, e a mim não me surpreenderia que alguém que está a fazer uma gestão global privilegie mercados em que os preços não estejam tão esmagados e mercados que tenham maior dimensão, porque temos de ter a noção que Portugal é um país de preços baixos, pequeno e relativamente periférico. Acresce a isso, em Portugal, que as revisões de preços de há 20 anos a esta parte foram sempre em baixa. Sistematicamente fomos empurrando os preços dos medicamentos para baixo. Outro dia, num simpósio, alguém deu uma imagem que é como se nós estivéssemos numa sala em que o soalho não se mexe, mas o teto vai sistematicamente baixando. Há uma altura em que vamos ficar esmagados. Com menos fornecedores, porque houve essa especialização e esse diminuir do número de fornecedores de matérias-primas, é fácil perceber que as coisas se começam a degradar. A crescer, temos a questão da reexportação paralela, porque, sendo nós um país de preços baixos, há uma grande tentação dos operadores, apesar das monitorizações, apesar das orientações, mas a verdade é que a economia é um pouco como a água, vai sempre fugindo pelos interstícios e, de facto, temos exportação paralela. Os preços, de facto, muitíssimo degradados em algumas questões, em medicamentos de preço mais alto e em medicamentos de preço mais baixo. Estamos sempre no final da tabela. E, para além disso tudo, depois temos, mais recentemente, um mecanismo que tem também a ver com a compressão dos preços e dos custos na área da saúde, que são limites rigorosos impostos às empresas para fazerem devoluções ao Estado a partir de determinado limite. Tudo isto junto, a senhora deputada, de facto, assiste a uma grande falta de medicamentos nas farmácias, que claramente pode, na nossa opinião, ser ligeiramente minimizada com este passo, insuficiente, é certo, dos aumentos de preço, mas, apesar de tudo, um passo na direção certa. É preciso pensar que há 20 anos não se fazia um passo destes. Isto foi, de facto, não é o suficiente, mas é no sentido certo e provavelmente vai dar alguma ajuda a equilibrar alguma coisa. Isso, e estar estabelecido na lei que em 90 dias vai ser preciso fazer uma lista dos medicamentos essenciais que podem vir novamente a ter uma revisão de preço. Medicamentos críticos que possam ter uma revisão de preço. Temos que ir por vários caminhos. Agora, a Europa há anos que anda, digamos, a trabalhar para esta situação. Muito obrigado, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. João Almeida Lopes. Vamos então continuar a audição. Apesar da tosse, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Dr. João de Almeida Lopes e o Dr. Miguel Genestal, que estão aqui hoje para nos prestar esclarecimentos. Muito obrigada pela vossa presença. À semelhança dos restantes países europeus, Portugal também tem sido impactado pela indisponibilidade de alguns medicamentos. Neste contexto, o Infarmed desenvolveu contactos com as empresas que comercializam estes medicamentos no sentido de reforçarem o fabrico, bem como com os distribuidores por grosso, no sentido de garantirem o abastecimento do mercado nacional através da limitação de exportações. Entre os principais motivos apresentados pelas empresas para a ocorrência desta indisponibilidade estão um aumento significativo da procura e a incapacidade do aumento da produção e falta de pessoal. Neste momento, o mercado está a ser abastecido e, considerando os reportes de faltas provenientes das farmácias comunitárias, tem-se registado na última semana uma melhoria da disponibilidade. Constata-se que até à data não houve necessidade de emitir orientações específicas para o ajuste de doses. Não obstante, a Infarmed continua a monitorizar diariamente o abastecimento do mercado destes medicamentos, ajustando as medidas acima referidas sempre que necessário, mantendo uma estreita colaboração com os titulares de autorização de introdução no mercado, procurando a agilização de procedimentos, tendo em vista o suprimento de rupturas com impacto na saúde pública. Também ao nível europeu, o Infarmed tem participado com a Agência Europeia do Medicamento na monitorização do abastecimento do mercado de antibióticos, em cujo processo questiona as empresas titulares de autorização de introdução no mercado e solicita soluções, considerando as suas obrigações legais de abastecer adequadamente o mercado. O Infarmed disponibilizou recentemente no seu website o comunicado da Agência Europeia dos Medicamentos com a atualização da informação sobre escassez de antibióticos na União Europeia. Salienta-se que o Infarmed publica no seu site os medicamentos em situação de ruptura, período de ruptura, respectivas medidas de mitigação e exige aos titulares de autorização de introdução no mercado com rupturas de impacto médio e elevado a apresentação de plano de contingência, o qual deve incluir um conjunto de medidas de mitigação. Já aqui ouvimos várias entidades, o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos referiu-nos que este regime de preços pode impulsionar o crescimento da exportação paralela de medicamentos para países europeus onde são praticados preços mais elevados. Também esclareceu que os operadores devem assegurar primeiro o abastecimento regular do mercado nacional e lembrou-nos o papel do Infarmed na definição e atualização da lista de fármacos essenciais, cuja exportação requer uma notificação prévia. O bastonário também reconheceu a tendência para o aumento das rupturas, mas fez questão de distinguir as falhas de abastecimento pontuais relacionadas com picos de procura, como são, agora, exemplo, alguns fármacos utilizados no tratamento de infecções virais e respiratórias. A ADIFA, que recebemos a semana passada, referiu existirem problemas de produção a nível europeu e nacional que, de alguma forma, decorrem da pandemia, guerra e crise energéticas. As soluções que apresentaram relativamente à produção a nível europeu para estimular pacotes de apoio à produção, a nível nacional apoio à produção e a questão dos preços atualizaram em janeiro, sinal de tornar o mercado mais atrativo. Em 20 anos, primeiro aumento de preços. O Sr. Ministro da Saúde também referiu recentemente estratégias para diminuir os custos de contexto e, neste sentido, que contributo podem dar-nos sobre este assunto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sra. Deputada, 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da direção da Apifarma, bem como o Sr. Diretor-Geral. Certamente todos os contributos que nos trazem nos ajudarão a fazer um melhor trabalho. Estamos perante um problema extremamente sério, porque em termos de saúde em Portugal, e ele é sério porque
por um lado, as pessoas têm dificuldade de acesso aos serviços médicos, isto é, vimos a quantidade de pessoas que neste momento não têm médico de família e que têm agravado a situação, e depois, quando pensamos nessas mesmas pessoas e vimos que elas vão a uma farmácia e têm dificuldade em ter os medicamentos que necessitam, especialmente quando estamos a falar de doenças crónicas, em que a falta é significativa, de facto é um problema que se agrava de dia para dia. Os senhores já o referiram que não é um problema apenas no que toca à falta de medicamentos, não é um problema apenas de Portugal, temos esse problema noutros países, mas nós estamos em Portugal e, portanto, temos que nos preocupar com aquilo que são as carências dos portugueses. Sabemos também que recentes relatórios, nomeadamente um estudo feito, o INDEX, feito em novembro, concluiu que em cerca de metade dos hospitais, as rupturas no fornecimento de medicamentos aconteceram mensalmente e as rupturas dos estoques chegou a atingir mais de 70% dos hospitais. Queixando-se também os hospitais dos problemas administrativos. Depois, em relação às carências em si e às causas, os senhores já referiram aqui algumas, nomeadamente a desindustrialização que existiu na Europa, o problema da guerra e o aumento dos custos, a taxa de inflação. Eu gostava de saber aqui outra questão. Nós sabemos que o Governo se atrasa, e não é este Governo, tem-se atrasado sistematicamente nos pagamentos em relação às dívidas que contrai neste campo. Sabemos que normalmente em dezembro é feita uma grande injeção de capital, de pagamento, mas não obstante isso, por exemplo, em novembro de 2022 o prazo médio de pagamento ultrapassava os 312 dias, ou seja, mais 10 meses de atraso. Quando estamos perante atrasos sucessivos do pagamento em termos de dívidas, quando estamos num processo em que as taxas de juros ainda por cima têm vindo a subir, se este facto também não agrava os próprios custos que a indústria vai sofrendo, isto é, quando lhes atrasa os pagamentos. Por outro lado, os senhores referiram o aumento de custos de produção e a necessidade de medicamentos mais caros. E nós compreendemos, até porque a indústria precisa ter sustentabilidade para poder produzir esses mesmos medicamentos e para que eles não faltem no mercado. Mas também nós estamos num país em que, de acordo com o relatório do Observatório Nacional de Luta contra a Pobreza, de outubro de 2022, nós tínhamos 22,4% da população em risco de pobreza. Ou seja, temos aqui, por um lado, uma necessidade de aumento de preço, mas temos, por outro lado, um conjunto de população muito significativo que está cada vez mais pobre. Na perspectiva do PSD, esta situação resulta de muitas políticas erradas que têm existido, que não têm apostado propriamente num desenvolvimento económico do país e que têm levado a que a gente tenha cada vez mais pobres. Ou seja, se temos muitos pobres, se o aumento de preços dos medicamentos é significativo, isto vai causar ainda mais dificuldades. Por outro lado, os senhores referiram aqui, e bem, que essa desindustrialização que existiu na Europa levou a que uma parte significativa dos medicamentos passassem a ser produzidos na Ásia. E também referiram que os custos de produção na Ásia eram mais baratos. Ou seja, se muitas pessoas já se queixam do preço do medicamento, se os custos de produção na Ásia são mais baratos, se nós, e eu concordo, devíamos ser menos dependentes da Ásia, devemos produzir mais aqui, mas ao fazê-lo, se isso também não pode ter um impacto no aumento do preço dos medicamentos. Mas, em síntese, dizer-vos que é um assunto que de facto nos preocupa, que tem que ser feito algo, e pelo que gostaríamos de saber qual é o entendimento da Apifarma em relação a estas soluções que propõe, para que, por um lado, nós tenhamos sustentabilidade da produção e comercialização de medicamentos, mas também tendo em consideração a grave crise social e económica que os portugueses enfrentam. Ou seja, no fundo, esta dualidade que existe aqui, especialmente no atual contexto inflacionista que Portugal e o mundo vivem. E, por outro lado, também saber como é que é possível evitar a descontinuação de medicamentos sem prejudicar os doentes, estando o PSD, portanto, interessado em vos ouvir na avaliação que fazem. Por outro lado, também recordar que o Sr. Ministro referiu recentemente que Portugal não pode aguentar, isto quando falamos dos preços, que
todos os anos tem aumentado cerca de 10% a despesa com o consumo dos medicamentos. Dizendo o Sr. Ministro que isto é insustentável, queixou-se também do seguinte, ele admitiu que os medicamentos de preço mais barato, de facto, era justo que tivesse aumento de preço, mas disse qualquer coisa do género. Também não compreendia porque é que, quando se compra em grandes quantidades, o preço não diminui quando dessa compra. Portanto, obrigado, eram algumas das questões. Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero cumprimentar muito calorosamente os representantes da Apifarma que estão aqui hoje, a Associação da Indústria Farmacêutica, que está quase a completar 50 anos, uma vez que foi fundada em 1975 e representa todo o setor. De facto, o Partido Chega preocupa-se muito com a ruptura dos medicamentos em Portugal. O ano passado entregámos nesta Comissão um requerimento, em novembro do ano passado, que começou o debate aqui nesta Comissão sobre, de facto, a ruptura dos medicamentos. É algo que nos preocupa não só pela ruptura em si, pela falta de acesso ao medicamento, mas também no aspecto da coesão territorial. Sabemos, mostram-nos os números e as notícias, de que o acesso ao medicamento ainda é mais gravoso, ainda é mais difícil nos territórios interiores, e temos territórios como Bragança, Vila Real, Guarda ou a Madeira, em que a indisponibilidade do medicamento muitas vezes roça os 80%. E o Sr. Doutor disse muito bem que este problema não é novo. Não é novo e tem já vários anos. Aliás, agravou-se já no último ano também devido à guerra e ao aumento da inflação, como o Sr. Doutor referiu, e muito bem, mas nós ouvimos já aqui o ano passado várias entidades também sobre este assunto, nomeadamente o Infarmed, a Ordem dos Farmacêuticos, o Grupo para a Indisponibilidade do Medicamento da Ordem dos Médicos, a ANF, ouvimos agora recentemente também a ADIFA, a APM, e todos eles disseram o mesmo que o Sr. Doutor disse hoje. Portanto, no setor, de facto, a opinião é unânime e todos identificam as mesmas causas e os mesmos problemas. E, portanto, continua a ser para nós completamente incompreensível como é que essas causas e esses problemas ainda não foram atacados. E gostava de ouvi-lo sobre isso. Qual é, na sua opinião, porque é que esta situação se está diagnosticada há tanto tempo? Se o próprio Infarmed, o Sr. Presidente do Infarmed esteve aqui e disse-nos que o próprio Infarmed tinha constituído um grupo já em 2021 para esta indisponibilidade. A Ordem dos Farmacêuticos disse-nos também que a situação está cada vez mais agravada. Então, porquê é que não há uma solução? E as soluções são apontadas, Sr. Doutor. As soluções são apontadas e foram-nos apontadas, por exemplo, para a ADIFA, que propunha mais um sistema integrado de alerta prévio e de monitorização para a escassez, para se harmonizar a falta dos medicamentos. A ADIFA veio-nos propor um mecanismo de importação extraordinário ou urgente, fez-nos até uma apresentação comparada com aquilo que se faz em outros países da Europa, onde essa indisponibilidade medicamentosa é até maior e, portanto, aqui chegados e depois de todo este diagnóstico feito, depois de tantas entidades ouvidas, nós temos que procurar soluções. Temos que procurar soluções e este Parlamento, como órgão de soberania, deve instigar o Governo a que encontre essas soluções rapidamente. Já não ficamos satisfeitos, nem ninguém em Portugal poderá ficar satisfeito com declarações de intenções do Ministro ou do Sr. novo CEO da Saúde sobre aquilo que podem fazer. E, portanto, o que eu gostava de ouvir do Sr. Doutor e da Apifarma seria quais eram as soluções práticas, pragmáticas, urgentes, rápidas, que possam ser implementadas no Sistema Nacional, através do Infarmed ou, propriamente, diretamente do Ministério da Saúde, para que esta falta de medicamentos seja atalhada e rapidamente solucionada. Também fiquei bastante preocupado com a sua corroboração da falta de soberania, da nossa opinião, que é da falta de soberania industrial, digamos assim, neste caso aplicada à indústria farmacêutica, uma falta de soberania nacional que muitas vezes se vê a par com imposições da União Europeia, imposições de mercado e que faz com que a nossa soberania medicamentosa, se é que podemos utilizar
este termo seja deslocada para países e para economias sobre as quais não temos nenhum tipo de controlo, e também fiquei preocupado, de facto, com a problemática do preço. Muitas nestas audições em que temos abordado esta temática, a problemática do preço vem sempre à liça, e gostava também que o Sr. se pudesse destrinçasse melhor esse tema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para responder às questões colocadas pelos grupos parlamentares, dou a palavra ao Sr. Presidente da Direção da Associação Portuguesa da Apifarma. Dispõe de 12 minutos. Sr. faça favor. Ainda temos uma segunda ronda, se houver depois qualquer problema, falamos depois. Muito obrigado, Srs. Deputados. Iria tentar responder às vossas questões, talvez não pela ordem que foram colocadas, mas tentando não deixar nada para trás. Como disse bem, a questão dos preços está sempre subjacente a esta matéria. E uma matéria que, na verdade, se eu olho apenas para os preços e estou sempre a comprar o mais barato, independentemente do valor que me traz, eu não vou longe. E dou-lhe 2 exemplos. Os concursos falaram nos hospitais que não têm, às vezes, medicamentos. Os concursos hospitalares, em tempos, nunca eram adjudicados apenas a um fornecedor, mas sempre a 2 ou 3 fornecedores, precisamente por uma questão de segurança. Agora, é apenas um único fornecedor, do preço mais barato. Alguma coisa acontece e, de repente, não há. E então vamos depois comprar a outro fornecedor mais caro, já fora do concurso. Isto não faz qualquer sentido. O sistema de compras que se montou não faz qualquer sentido. Há coisas aqui que desapareceram. Os senhores deputados devem se lembrar de uma companhia portuguesa chamada Atral Cipan. Cipan era a companhia portuguesa de antibióticos. Não é? Portanto, isto nós temos em Portugal o exemplo claro de porque é que as coisas faltam. Já não fazemos aquilo que fazíamos há uns anos. Portanto, isso para mim é muito claro. Deveríamos, de facto, olhar para os preços, não no sentido de os esmagar, mas de ver o valor que os medicamentos têm. Uma polémica recente, polémica, entre aspas, mediática, sobre os investimentos nos antidiabéticos. Mas, felizmente, o Dr. José Manuel Boavida, de todos conhecido, e personagem que eu diria não se pode considerar, digamos, alguém que esteja completamente sempre de acordo com as posições da indústria farmacêutica, veio dizer, de facto, que gastamos muito dinheiro em antidiabéticos. E o que é que estamos a poupar dos diabéticos não aparecerem em coma nos hospitais? Há quantos anos é que isso não acontece? A questão dos medicamentos é que nós sistematicamente olhamos para os preços e vemos um lado da equação e sistematicamente não olhamos para o outro e vemos os benefícios que os medicamentos trazem. Aliás, o exemplo típico disso é o documento publicado, salvo erro, há 2 anos, ainda era Secretário de Estado, Dr. Francisco Ramos, sobre a avaliação das tecnologias, sobre a avaliação dos medicamentos, em que foi considerado, a lei foi alterada, a metodologia foi alterada, no sentido de considerar apenas aquilo que era um benefício neto para o Ministério da Saúde, desprezando o benefício que uma eventual tecnologia de saúde traz, não só para o Ministério da Saúde, mas para toda a sociedade, para as pessoas, para a segurança social. Ou seja, a minha ânsia de esmagar preços leva-me a olhar para determinadas matérias de uma maneira que não faz sentido. Quando falamos em valores desta questão, nós não temos dúvidas nenhumas que, acho eu, que, sobretudo com o envelhecimento da população, o investimento em saúde vai ter que ser cada vez maior. Mas em Portugal nós continuamos abaixo das médias da União Europeia. E, curiosamente, se fizerem uma análise dos últimos anos, o peso do medicamento no orçamento da saúde tem vindo sistematicamente a cair. Quando o medicamento, na verdade, é uma ferramenta importantíssima do sistema de saúde. Parece-me difícil tratar pessoas se não tivermos medicamentos. Essa é claramente uma questão. E, portanto, deveríamos olhar para isto, se calhar de outra maneira, e não apenas querer à viva força comprar o mais barato. A senhora deputada falava na questão
das pessoas que não têm possibilidade de comprar medicamentos. Mas a verdade é que existe um mecanismo em Portugal, e eu diria, com uma entrega, se assim se pode chamar, bastante significativa, que é a Dignitude. A organização, a BEM, fundada pela Caritas, pela Associação Nacional de Farmácias, pela Associação da Indústria Farmacêutica, que acorre precisamente a esses casos das pessoas que não têm meios para comprar medicamentos, com uma participação grande dos municípios. Não me recordo agora, mas há centenas de municípios que já têm acordo com a Dignitude, precisamente para que as famílias mais carenciadas possam ter acesso à medicação que os médicos prescrevem. Portanto, eu não posso ir exatamente por esse caminho. Eu tenho que ter a noção que se me desaparecem substâncias ativas do mercado, nomeadamente são normalmente as de preço mais baixo e mais antigas, a questão é uma questão de preço. E isso não tem nada a ver com Portugal. Há produtos que desapareceram do mercado e foram descontinuados pura e simplesmente porque os princípios ativos deixaram de ser fabricados. Até mesmo a Ásia disse, já não fabricamos isso porque não há capacidade para andar a fabricar coisas que têm muito pouco valor. A questão é essa. Em última análise, está sempre a economia. E isto tem que ser balanceado. O Sr. Deputado, permita-me uma correção. A nossa Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica tem 75 ou 80 anos, não 50, mas eu acho que já não me recordo, acho que comemorámos 80 anos há 2 anos, para aí, assim uma coisa, mas já não me recordo. Mas tinha que fazer este reparo, porque de facto, antigamente não se chamava Associação, chamava-se Grêmio dos Industriais de Especialidades Farmacêuticas, mas no fundo é a mesma instituição. Exatamente. Por último, diria, nós de facto poderemos sempre falar nas questões dos preços, dos valores, de como é que as coisas estão a evoluir. Mas a verdade é que nós só em 2021 é que atingimos o valor de investimento em medicamentos que o país teve em 2010. Ou seja, porque pelo meio tivemos a Troika e tivemos um decréscimo muito significativo, na casa dos 30%, na área da saúde, que praticamente foi paga, essa fatia foi paga pelos medicamentos. Portanto, Sr. Presidente, eu não quereria estar aqui, disponho de tempo, mas não quereria estar também a querer gastar o tempo todo, porque acho que não nos devíamos deslocar dos aspectos essenciais. Há aqui, de facto, questões complicadas. E como digo, não é só Portugal, é a Europa. A Europa, e os senhores sabem, neste momento, tem uma nova legislação farmacêutica em cima da mesa. Eu tenho as maiores dúvidas que essa legislação farmacêutica venha dar alguma ajuda à Europa. A Europa está a perder competitividade em termos farmacêuticos. A maior parte das inovações em termos de medicamentos provinham da Europa aqui há 10 ou 15 anos. Hoje não provêm dos Estados Unidos e da China. Essa aqui é a questão. E da Índia. Portanto, e quando nós queremos encurtar, que é o que está em cima da mesa, queremos encurtar os períodos de propriedade intelectual, de proteção da propriedade intelectual, e queremos obrigar as companhias, sob perda de regalias, a que sejam capazes de introduzir um novo medicamento praticamente simultaneamente em todos os países da União Europeia, estamos a esquecer que as empresas europeias, mesmo as grandes empresas europeias, são sempre mais pequenas que as grandes empresas globais, que são basicamente americanas. E, portanto, vão, obviamente, olhar para isto displicentemente e nós vamos continuar a fazer degradar o tecido empresarial na área farmacêutica na Europa, e nomeadamente em Portugal. Há aqui uma série de questões que, de facto, não estamos a olhar. As pessoas perguntam, mas o que é preciso fazer? É preciso fazer algumas coisas, é preciso, de facto, não deixar de degradar, é preciso olhar para as coisas com princípio, meio e fim, é preciso deixar de olhar apenas para o preço e olhar para o valor baseado na evidência, como é que eu comparo o benefício que traz aos tratamentos
É isso que eu tenho que tratar. Não posso estar isolado da Europa. Nós podemos pôr as medidas todas de contenção, de proibição de exportações, mas é impossível proibir exportações para a União Europeia, porque elas não são exportações. E quem é que compra os medicamentos que são mais baratos em Portugal? Não é o terceiro mundo, não é a África, não são os Estados Unidos. São exportados para os outros países da União Europeia. Porquê é que isso acontece? Porque nós temos os preços mais baixos. Os nossos vizinhos espanhóis, contra a corrente da União Europeia, contra a orientação da União Europeia, encontraram um sistema de preços, um dual pricing, que era, os preços são uns para fornecimento ao Serviço Nacional de Saúde, mas há uma compensação. Eu não posso ter, digamos, em mercado aberto, um preço que sei que os medicamentos desaparecem do mercado, desaparecem das farmácias, desaparecem do acesso dos doentes. Essa é que é a questão. Em última análise, as pessoas não têm acesso aos medicamentos. Ou têm que ir 3 ou 4 vezes à farmácia ou voltar ao médico para lhe prescrever outra coisa. Essa é que é a questão. Não esquecendo que o peso do medicamento tem vindo sempre a baixar. Quando, no fundo, o peso relativo tem vindo sempre a baixar. Quando é talvez a coisa que... Pensemos todos um bocadinho. Hoje em dia, claro que há medicamentos caros e há patologias muito complexas e há necessidades médicas ainda não satisfeitas. Tudo isso é verdade. Mas as grandes patologias, as coisas com maior prevalência, neste momento, estão resolvidas e as pessoas vivem muito mais. Olhamos para a esperança de vida e vemos que as pessoas vivem muito mais. As questões do coração, não é? A hipertensão, até a insuficiência cardíaca. Quando eu era novo, lembrava-me que as pessoas iam parar ao hospital com úlceras abertas. Hoje em dia, os medicamentos da gastroenterologia, as pessoas raramente vão parar ao hospital com este tipo de patologias. Lá está a questão dos diabéticos. Os antidiabéticos hoje trouxeram uma qualidade de vida e tiraram as pessoas dos hospitais de uma maneira que nós não imaginávamos há meia dúzia de anos atrás. Mas nós queixamos do preço dos medicamentos. Isto não faz qualquer sentido. Mas as autoridades, é fácil. É fácil carregar nos preços. Mas depois isto, ano após ano, 20 anos, sempre a ver os preços a descer, tem os seus reflexos. Eles estão aí, não só aqui, noutros países também, mas aqui pior, porque nós somos os mais baixos. E por isso nós vimos e continuamos a dizer que foi insuficiente aquilo que foi feito, que tem que haver mais trabalho nesta matéria, mas que pela primeira vez em 20 anos alguém percebeu que de facto a questão precisava de ser encarada de frente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. João de Almeida Lopes. Terminada esta primeira ronda, agradeço-lhe as suas respostas e as suas opiniões. Vamos iniciar uma segunda ronda. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por favor, dispõe de 1 minuto. Faça favor, Sra. Deputada, 1 minuto. Eu quero agradecer a vinda aqui e os esclarecimentos que nos prestaram e pronto, e continuamos com a Apifarma neste caminho que juntos estamos a trilhar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Grupo Parlamentar do PSD, faça favor, Sra. Deputada. 1 minuto. Sim, em primeiro lugar, agradecer, portanto, o facto de estar aqui, dos esclarecimentos que nos trouxeram. Por outro lado, apenas 2 questões. Eu falei há bocadinho do elevado valor dos pagamentos em atraso e do impacto disso na própria indústria, do elevado número de dias que o Estado leva a pagar, ainda agora em janeiro aumentou, portanto, penso que mais 50 milhões de euros, ou seja, é um aumento 58 milhões de euros, o impacto disso. Por outro lado, muitas vezes são aprovados os fundos comunitários e os fundos comunitários para apoiar o investimento. Eu gostava de saber se a indústria farmacêutica tem beneficiado e em que medida desses fundos comunitários no sentido de reforçarmos a nossa capacidade industrial em Portugal. Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos. Grupo Parlamentar do Partido Chega. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Sr. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Queria bater aqui noutra tecla, digamos assim, que é a Reserva Nacional Estratégica do Medicamento. Na sua opinião, existe ou não existe, de facto, uma Reserva Nacional Estratégica do Medicamento de forma operacionalizada e que tenha valor para os portugueses em caso de alguma catástrofe, em caso de alguma guerra que se espalha no continente europeu, em caso de alguma nova pandemia ou, por exemplo, de uma ameaça nuclear. Temos as sérias dúvidas sobre a existência, de facto, a existência de uma reserva estratégica nacional, por exemplo, no brometo de iodo, que é tão necessário se existir, de facto, uma ameaça nuclear na Europa, e gostava de ouvi-lo falar sobre isso. E relativamente aos esclarecimentos que nos disse, de facto, este levantar da ponta do véu da escassez dos medicamentos no final da cadeia de valor, digamos assim, do paciente, veio demonstrar, ao longo destas audições que tivemos aqui nesta Comissão de Saúde, veio demonstrar um enorme diagnóstico de patologia na indústria farmacêutica, na distribuição farmacêutica, nas farmácias, e até algum mal-estar que, como o Sr. disse, que finalmente que alguém encare este assunto de frente, mas além de encarar de frente é preciso que ele seja resolvido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada, um minuto. Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, só agradecer aqui à APIFarma a forma objetiva como nos transmitiu aqui todas as informações, e gostava de voltar a pegar neste tema de a Europa ter que novamente voltar a produzir medicamentos, e gostava de vos perguntar se Portugal tem essa capacidade para voltarmos a produzir medicamentos da forma como já fizemos, e que medidas é que poderiam ser tomadas neste sentido. Depois, para terminar, gostava de vos perguntar sobre a contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica, que foi criada de forma extraordinária, mas que até ver se tornou permanente. Portanto, pergunto-vos se não estava na altura de repensar aqui esta contribuição, pelo impacto que todos os custos têm tido na indústria e obviamente, o peso e a pressão da inflação e disto tudo, se não estava na altura de repensarmos esta contribuição, qual é o impacto que ela tem tido na indústria. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para responder, uma intervenção final da APIFarma. Faça favor, Sr. Doutor. 4 minutos. Muito obrigado. Bom, tentando ser sintético, a questão dos pagamentos não tem muito peso nisto, porque devemos ser muito claros. A maior parte das empresas que fornecem os hospitais são grandes empresas globais. Para mim, e não faz sentido que o país pague uma vez por ano, não é? Passamos a vida a falar nisto. Uma empresa, se vivesse só dos fornecimentos em Portugal, não conseguia sobreviver. Mas esse problema, a nós, envergonha-nos um pouco, porque sabemos que no benchmarking europeu nós somos o pior país a pagar. Essa é que é a questão. E isso, às vezes, é dramático em termos de atrair investimento para Portugal, de atrair coisas para Portugal. Mais do que propriamente o facto de só se pagar de vez em quando. É, de facto, provavelmente, alguma idiosincrasia do Terreiro de Paço que acha que é ótimo pagar no Natal, mas é o que é. Fundos comunitários. Os fundos comunitários, como sabem, para este tipo de matérias, não podem ser feitos nas zonas consideradas mais ricas em termos da União Europeia. Ou seja, não conseguimos ter apoios, por exemplo, na área de Lisboa, Val do Tejo. Portanto, eventualmente há apoios, e algumas empresas têm conseguido, sei lá, na área de Coimbra ou coisa no género. Mas no sítio, digamos, onde elas estão efetivamente localizadas, isso não tem existido. Mas a verdade é que provavelmente há coisas que se fazem, mas mais deslocalizadas. Mas não faria essa queixa, digamos assim. Agora, relativamente às taxas, as taxas de facto, lá está, as taxas vêm no sentido do esmagamento de preços, não é? Portanto, quando eu tenho uma taxa extraordinária, eu no fundo é mais uma questão no preço, quando eu tenho um contrato de cap é mais uma baixa no preço, portanto são tudo aspectos no sentido de baixar os preços. Quando falamos em alguma coisa em termos estratégicos e em termos de fundos, nós achávamos, e
chegámos a ter algumas conversas com alguns responsáveis, faria todo o sentido, face ao PRR, ter dito, vamos fazer qualquer coisa em Portugal em termos de princípios ativos. Vamos desafiar 2 ou 3 ou 4 empresas de base nacional, ou não, mas alguém que tenha cá uma plataforma industrial e, em conjunto, vamos fazer uma unidade industrial para princípios ativos, como os franceses se atiraram agora para fazer uma fábrica para o paracetamol. Isso faria sentido. E havia as verbas do PRR. Mas, às vezes, perdem-se oportunidades nesta matéria. Há aqui um aspecto claramente que deveríamos ter em conta que tem a ver com também o funcionamento do Ministério da Saúde, nomeadamente o Infarmed. Não sei se os seus deputados têm a noção que nós pagamos o Infarmed, não é? Portanto, nós pagamos as taxas para o Infarmed, não vêm do Orçamento Geral do Estado. E das taxas que nós pagamos, sobram 34 milhões de euros por ano que são enviados para as contas do Ministério da Saúde. E o Infarmed não consegue recrutar técnicos para dar resposta às empresas nacionais e internacionais. E isto é confrangedor, para não dizer outra coisa. Porque a verdade é que estas matérias, num sistema que é muito complexo da regulamentação do medicamento, temos de ter a noção que o medicamento é a coisa mais regulada do mundo. E, portanto, é complexíssimo. As coisas não estão digitalizadas. E estas instituições não têm os recursos adequados, mas têm dinheiro para ter, mas não são autorizadas a ter. Isto é dramático. Ou seja, as empresas estrangeiras olham para nós um pouco como uns tontos, não é? Portanto, é um bocado isto. A reserva estratégica, esse é um ponto muito importante e que eu acho muito engraçado e vou dar ao Sr. Deputado a minha opinião. Eu acho que a maneira como a reserva estratégica funciona em Portugal é dramática, é dramaticamente má. E tenho sugerido pessoalmente a alguns responsáveis que deveríamos ter um sistema americano. Não sei se têm ideia como é que funciona o sistema americano. O governo americano define a reserva estratégica e contrata com as empresas, com os produtores de cada produto, faz um contrato tipo 10 anos e diz, olha, eu quero como reserva estratégica para o país 500 mil unidades de paracetamol. Ok? E o que é que essa empresa faz? Essa empresa tem que ter sempre essa disponibilidade, mas esse estoque vai rodando. Ou seja, eu tenho que ter lá 500 mil unidades, mas estou sempre a vender aquilo e a repor o meu estoque. A minha obrigação é ter lá as 500 mil unidades. Não é agarrarem 500 mil unidades e mandar para um laboratório militar qualquer ou para um armazém qualquer, que fica lá à espera da guerra nuclear que esperemos nunca venha e, entretanto, passa ao prazo de validade e vai para o lixo e compramos mais. Isto era um mecanismo simplicíssimo, que as empresas agradeceriam, quando muito subiam um pouco nos seus estoques de segurança, saiu um bocadinho mais caro, ok? Mas era um sistema muito mais inteligente, muito mais prático, muito mais eficaz e as empresas elas próprias se encarregariam de gerir o estoque de segurança. Eram obrigadas a gerir a reserva estratégica, que é uma coisa que hoje não acontece. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, muito obrigado pelas suas respostas, pelas suas explicações. É sempre um gosto ouvi-lo e estar consigo mais uma vez nesta oportunidade. Agradeço a presença do Dr. João Almeida Lopes, do Dr. Miguel Ginestal, a presença da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, da Apifarma, portanto. Senhoras e senhores deputados, está concluída esta audição. Em breve, possivelmente, nos veremos novamente. Muito obrigado. Um intervalo de 10 minutos. Faça favor.